E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha. Continuando nossos estudos de conectores adverbiais, vamos lá para a parte, bateria 6, parte 6 de exercícios, dos exercícios. E a gente já sabe qual é a brincadeira, Pegar os conectores adverbiais destacados, A gente já estudou esses caras e a gente vai classificar, Aliás, relembrando rapidamente, a gente viu lá os 9 tipos de conectores adverbiais. A gente teve lá os conectores temporais, proporcionais, finais, comparativos, condicionais, conformativos, concessivos, consecutivos e ainda os causais. Então a gente já estudou, já fez exercício para dedéu. A gente já fez bastantes exercícios. Vamos lá fazer mais para isso ficar na corrente sanguínea. A gente tem que ficar treinadaço nisso aí. E a gente vai separar as frases, separar os conectores, ver a relação de leitura estabelecida entre eles e fechar a conta, de cada frase. Então vamos lá. Primeira frase aí é 51. A gente já fez 50. Diz o seguinte: porque o chão é liso demais, as pessoas estão escorregando continuamente. Então, primeira frase está aqui, começando com porquê, já destacado, termina no demais e vai lá do as pessoas até o continuamente. Vamos sublinhar aqui as frases, tá? Beleza, separando o conector. Separamos aqui o conector, que é o porquê. O porquê, cara, é um conector de que tipo? É um conector de que natureza? Ele estabelece que relação de leitura com a frase que ele está e a frase correspondente à frase em que ele está. Vamos lá. Ele disse que aqui o chão é liso demais, E depois lá que as pessoas estão escorregando. Então o chão liso, se liga, o chão liso, que é liso demais, é o que provoca, é o que gera, é o que causa. O quê? O escorregar. Então, escorregar é o que é gerado. É o que é provocado pelo chão liso. É o que é causado, é o que é acarretado, é o que é motivado. Então, se a gente está brincando aqui de mostrar e de ler e de entender a causa e o que é causado, você está brincando com relações de causa e de consequência. E aí fechou a conta. Fechou a conta por quê? Porque se a primeira frase vem lá com porquê, que está te mostrando qual é a causa do escorregar das pessoas, esse conector introduz uma frase causal, que mostra a ideia de causa. Onde foi que a gente estudou esse maluco? Onde é que ele está lá catalogado? Lá no caso 9, de conectores causais. Vamos dar uma conferida? Estava lá no finalzinho dos conectores causais, um dos últimos conectores que a gente anotou, quando a gente teve aula teórica, e aqui também. Tá legal? É um cara que está aí no finalzinho, o porquê, tá? Tá lá de fato um conector que introduz o motivo, o que gera, o que provoca, o que acarreta, o que causa. Legal? Certo? Então 51 foi, partiu 52. 52 diz: no entendimento da população deveria haver mais feriados e menos trabalho. A galera gosta de ficar de boa. Apesar do que isso não dá muito certo não, mas vamos lá. Para o país não dá não, nem para as pessoas, mas enfim. Então a primeira frase diz, no entendimento da população, depois deveria haver mais feriados e menos trabalho. Tá. Conector aqui, que está destacado para a gente analisar, que não está nem numa frase exatamente, mas vamos lá olhar para ele.
É o no entendimento de. Esse é o camarada que a gente vai analisar. Então, repare, qual é a relação, né, de leitura que ele mostra com o conteúdo que traz ali junto a ele em relação ao demais. De acordo com a população, deveria haver mais filiados. Então, de acordo com a população, é no entendimento, quer dizer, no entendimento da população é de acordo com a população. Eu inverti a leitura. De acordo com a população. Com a população. Esse de acordo aqui significa já a amostragem de uma concordância. Né? É uma relação de acordo, uma relação de estar nos conformes, estar em conformidade com a população. Certo? Tranquilo? Visualizou? E aí, cara, se vimos ali que no entendimento de mostra uma relação de conformidade, não tem mais o que pensar. Esse conector, ele é chamado de conector conformativo. Então, por quê? Porque aqui, só para esclarecer mais, esse haver mais feriados aqui, para a população deveria haver mais feriados e menos trabalho, isso é o mesmo entendimento. O mesmo entendimento geral lá da população. O entendimento é um entendimento que está de acordo entre as pessoas que compõem a população. Tá claro isso? E conector conformativo, cara, a gente estudou onde? Conformativo ou de conformidade, para introduzir ideias de conformidade, concordância ou discordância, a gente teve lá no caso 6. Esse maluco tá lá. Quer conferir? Que a gente já estudou? Vamos lá, olha só. Caso 6. Tá aqui, ó. De acordo com o segundo conforme consoante, o como, quando equivale ao conforme, no parecer de, no entendimento de. Podia ser no entendimento de, na opinião de, no julgamento de, no parecer de, sob o ponto de vista da população, na visão da população, na ótica da população, em função da ótica da população, na conjectura da população, mediante a população. Podia ser isso aí tudo. De acordo com a população e por aí vai. Beleza? Mas te mostrei ali que no entendimento de já estava catalogado, a gente já tinha estudado, já tinha anotado. Já deveria estar na cabeça já há muito tempo. Legal? Então, 52 fechou. Partiu 53. 53 diz: Marcela pensa em viajar mês que vem, contanto que entre de férias no serviço. Então aqui você tem a primeira frase, que é: Marcela pensa em viajar mês que vem. Depois vem a segunda frase, com contanto que já demarcado, o entre de férias no serviço. Então tá lá: Marcela pensa em viajar. É a primeira frase. Pensar, depois viajar, depois tem o que vem, depois o entre aqui, que é o verbo entrar. Mas vamos lá, o que interessa pra gente é o conector ali, o contanto que. Contanto que, cara, é um conector de que tipo? Olha a relação de leitura que ele te mostra, naquela informação que está vindo junto a ele. O entrar de férias aqui significa o quê? Que ela já entrou? Que isso aqui é um fato? Não, isso aqui ainda não é um fato. Ainda não é fato. Se não é fato, o que ela está te mostrando aqui, essa informação, é uma hipótese que está na cabeça da tal da Marcela lá. É uma possibilidade. Qual é o tipo de conector que serve para introduzir situações que não são fato, que são hipóteses, que são possibilidades? Hein? É lá do caso 5. Lembrou qual é o caso 5? Não, vou te lembrar. É o conector condicional. Para a ideia de condição.
Isso estava lá no caso, 6 não, caso 5, tá? Beleza? Então ela só vai pensar em viajar mediante uma determinada condição. Qual é a condição? De entrar de férias no serviço. Se não tiver férias, não vai viajar porcaria nenhuma. Tá? Só para você visualizar lá no caso 5, onde estava o maluquete. Caso 5, olha lá. Conector condicional. Está lá o primeiro, que é o se, depois vem o caso, depois o contanto ou contanto que. O se e o caso são os mais utilizados. Ora o se, ora o caso. Tem gente que gosta de usar os dois, mas está errado. Tem que usar só um de cada vez. E basta um. Ninguém bota feijão e feijão no prato. Feijão uma vez só. Então, o conector uma vez só daquele tipo. Tá? Para cada frase que tem que ser introduzida ali. E é isso. Certo? Tranquilo? Então, 53 fechou. Então, vamos lá. 54. Partiu 54. 54 diz: o Sol é a estrela mais quente do Sistema Solar, posto que os vulcões sejam mais quentes dentro do planeta. Tá. Primeira frase é: o Sol é a estrela mais quente do Sistema Solar. Não vou nem discutir se isso é verdade ou não. A princípio, o Sol é o mais quente. Mas aqui a aula não é de astronomia. Então vamos lá. E depois vem lá, posto que os vulcões sejam mais quentes dentro do planeta. Dentro do planeta é o vulcão, que é a nossa caldeira. Então vamos lá. O Sol é a estrela mais quente do Sistema Solar, a primeira frase. Vem a segunda, começando lá pelo posto que é o nosso conector. Aí vem lá, os vulcões sejam mais quentes dentro do Sistema Solar. Destacando logo o conector para a gente analisar. Vamos lá. O posto que? Ele introduz que relação de leitura? Qual é o tipo de conector adverbial que a gente tem aqui com esse camarada? Qual é a relação de leitura que ele está tentando te mostrar entre uma frase e outra? Ele disse que o Sol é a estrela mais quente do Sistema Solar. O Sistema Solar é dentro do planeta ou fora do planeta? É fora. Ainda bem, né? É fora do nosso planeta. Certo? E os vulcões? Os vulcões estão dentro do planeta. Então a brincadeira aqui é de falar do que é quente dentro do planeta e do que é quente fora do planeta. Dentro e fora são elementos de oposição. Então a brincadeira aqui estabelecida, garantida pelo conector posto que, é de oposição. É de fazer uma ressalva, mostrar um pormenor, o que é quente, o que é dentro do planeta, o que é quente fora do planeta. E aí, conector de oposição, nos adverbiais, tem um nome. Está lá no caso 7, são os conectores concessivos. Servem para a ideia de concessão. Tá ligado? Tá maneiro? Tá essa parada aí. E se você já tinha esquecido, não lembrava mais que esse cara estava lá nos concessivos, vamos lá dar um confere. Conector concessivo, onde que está lá o posto que? Está no final da primeira linha. Mesmo que, ainda que, embora, conquanto que. E tá aqui, posto que. Tá? Viu o maluco ali? Essa parada aí, então. Certo? 45. 45. 55. Frase 55. Vamos lá? Então, fechou a 54. Partiu 55. Frase 55 diz: a água está para o mar, assim como a areia está para o solo. Aqui
Você tem a primeira frase, que é a água está para o mar, já estou marcando logo. A segunda começa depois dela, com assim como. Né? E aí vem lá, a areia está para o solo. Tá, beleza. Conector aqui é o assim como. O que ele está fazendo aqui, esse assim como? Qual é a relação de leitura que esse conector está estabelecendo? Ora, ele está pegando aqui e te mostrando que água tem a ver com mar, areia com o chão, com o solo. É isso? Ele está tentando aqui ver uma relação de semelhança ou diferença, depende do ponto de vista aqui. Ele está vendo, aliás, mais semelhança ou mais diferença? Ele está vendo a diferença. A água para uma coisa, a água para o mar, a areia para o solo. E aí, cara, se mexeu com relação de semelhança ou diferença, isso é a brincadeira que acontece quando a gente está tentando fazer o quê? Comparação. E aí fechou a conta. Porque se mexeu com comparação, quem está garantindo isso é esse conector, que é o assim como. Ele é um conector que é chamado de comparativo. A gente teve esse cara lá, no caso 4 conectores que servem para comparar. Certo? Vamos lá dar uma conferida para ver se estava lá mesmo? Se a gente estudou ele? Estudou. Aqui, ó. Como, tal qual, bem como, assim como. Repara que lá podia ser o tal qual, tal como, o bem como. Qualquer um daqueles outros lá poderiam estar aqui. Certo? Então, frase 55. Fechou. Tá? Fechou. Então, vamos lá para a próxima frase. Frase 56. Frase 56 diz: vou falar com você sem que haja a mínima vontade. Aqui você tem a primeira frase, que eu vou falar com você. Depois começa a segunda com sem que. Está lá o conteúdo da frase que vem com sem que eu haja a mínima vontade. Sem que é um conector e a gente tem que ver aqui qual é a relação de leitura que ele estabelece entre uma frase e outra. Aqui o maluco está dizendo na primeira frase que vai falar com o cara, mas não tem vontade. Então aqui tem um falar e um não querer falar. Concorda? Não há a mínima vontade, na verdade ele não quer falar. Certo? Enxergou a parada? Enxergou já? Então, se você está brincando aqui com a ideia de ter que falar, mas não quer falar, a brincadeira aqui é uma brincadeira que mexe com o princípio de oposição. É uma ideia aqui que faz, no mínimo, pelo menos uma ressalva. Introduz um pormenor. Eu vou falar, mas não quero não. Eu vou falar porque tem que falar, mas não quero não. Então tem um princípio de oposição. E aí, cara, conector que mexe com o princípio de oposição nos adverbiais é um conector de que tipo? Lá do caso 7, a gente já está careca de ver. O conector concessivo, para a ideia de concessão. Lembrando que o princípio da ideia de concessão é de permitir algo que não deveria ser permitido. É de fazer alguma coisa que não deveria ser feita, mas vai fazer por alguma razão lá, alguma força maior, algum motivo maior, que vai obrigar, sei lá o que, requisitar que se faça aquilo de qualquer jeito. Tá claro isso? Tá? Então, 56 era essa brincadeira aí que a gente tinha, com sem que. Quer conferir lá o sem que na listagem dos concessivos? Vamos lá na listagem dos concessivos? Tá lá, cadê o sem que? Sem que, sem que. Então, olha só. Aqui, ó, conector concessivo. Aliás, o sem que, por um acaso, a gente não anotou aqui como conector concessivo, Tá lá o mesmo que ainda, embora, por maior, por menor. Tá o se bem que, mas não tá o sem que. O conector sem que
ele tem valor concessivo. Ele está listado só aqui, se eu não me engano, nos condicionais. Né? Então, ele está em duas ocasiões. Aqui nos concessivos e aqui, ó, nos condicionais também. Só que se lembre, condicional tem a ver com mostrar hipótese e concessivo tem a ver com mostrar oposição. Então, lá naquela frase que a gente analisou, né, que a gente acabou de ver aí agora, né, o sem que estava lá mostrando uma relação concessiva. Tá claro isso? Uma relação de oposição. E é isso que tem que valer. É o valor da leitura. Beleza? Tranquilo? Então, 56 era isso aí. Né? Tranquilinho, tranquilinho. Tá? 57. Partiu 57? 57 diz: penso por quanto existo. Vamos lá. Aqui é a primeira frase. Você tem só o penso. A segunda começa com porquanto, né, e vem lá o existo. Tá, beleza. Já estou marcando aqui as duas frases. Né, e aí vem o conector porquanto. Né? A frase aqui, acho que original do Descartes era penso, logo existo, né? Mas vamos lá ver o valor do porquanto aí, o que ele está estabelecendo de valor de leitura. Quando você tem aí o penso porquanto existo, qual é a relação de leitura que ele está botando em cima do existir em relação ao pensar? Ele está dizendo que o pensar vem depois do existir. O existir é antes. Né? É isso que ele está mostrando. Na verdade, ele está mostrando mais que o existir é que gera, né? É o que gera, é o que provoca, é o que motiva o pensar. Então, o pensar é o que é gerado. É o que é motivado. E essa brincadeira de mostrar o que gera, o que provoca, o que motiva, é a brincadeira de mostrar o que causou. Então, a segunda frase aqui, que vem com porquanto, mostra a causa, e a primeira aqui, o pensar, é a consequência dessa causa. O pensar é a consequência do existir. Primeiro tem que existir, depois pensar. Tá claro isso? Então, se a brincadeira aqui se deu mostrando causa e consequência, e o porquanto aqui introduz existo, o existir é a causa, esse conector é causal. Ele é um conector para a ideia de causa. E a gente viu esse camarada lá na listagem do conector do caso 9. Os conectores do caso 9. Você tem lá o porquanto anotado bonitinho, a gente já tinha estudado esse cara, tá lá, conectores causais, já que, visto que, uma vez que, porquanto. Tá ali o porquanto bonitinho anotado, a gente já tinha anotado esse cara no passado, não tão distante, que foi passando lá da aula teórica de conectores adverbiais. Tranquilo? Então, essa parada aí. 57 já foi. 58. 58 diz: cada um vive mais à medida que come e dorme melhor. Então vamos lá. Primeira frase é: cada um vive mais. Fechou aqui. Começou a outra com uma medida com a medida que come e dorme melhor. Primeira frase é: cada um vive mais. Depois o come e dorme melhor. São duas frases ali juntas, mas tá beleza. E aí você tem aqui uma medida aqui para analisar, Uma medida aqui já apareceu em outras frases aí que a gente já analisou em outros carnavais. Mas vamos lá revisitar o cara. Mas lembrando, a palavra medida já diz muita coisa, já ajuda muita coisa. Mas se você não quer ser ajudado por ela, vamos lá. Ele disse que está aqui mexendo com um viver mais, O viver mais tem a ver com comer e dormir mais e melhor, não é isso? Mais e melhor. Então repare que aqui já a relação entre os conteúdos fala de uma noção de quantidade.
Quantidade de vida, quantidade de sono, quantidade de comida, né? Isso tem a ver com medida, né? E isso acaba mexendo com o fato de que os eventos aqui são gradacionais. Comeu e dormiu melhor, vai viver mais, né? Isso é mexer com relação de proporção entre os fatos, né? Aqui tem uma proporcionalidade entre os eventos. Tá claro isso? E aí se mexeu com a noção de proporcionalidade, já fechou a conta. Aqui o conector é de que tipo? É quase o mesmo nome, é conector chamado de proporcional, né? Ou para a ideia de proporção. E a gente estudou esse cara? Estudou. Estudou onde? Os proporcionais estavam lá no segundo caso, não é isso? A gente estudou no segundo caso de conectores adverbiais. Vamos dar uma conferida? Se a medida aqui estava lá? Estava lá, ó. Primeiro conector proporcional. A medida aqui. Depois tinha lá uma proporção que, quanto mais, quanto mais, menos, e por aí vai. Beleza? Então, 58, melzinho na chupeta, se você já lembrava lá do cara como conector proporcional. Tranquilo? 59. 59 diz: todos saíram para a festa, exceto os que viajaram ontem. Então, vamos lá. Primeira frase é o todos saíram para a festa, já estou marcando aqui. A segunda começa depois dela. Vem lá com exceto os que viajaram ontem. Os que viajaram ontem é a segunda frase. E o conector está aqui, o exceto. Está aqui o nosso conector. Ele é um conector que serve tipicamente para introduzir que tipo de relação de leitura? Vamos ver a leitura entre as duas frases. Você tem aqui os caras saindo para a festa, não é isso? Tá, beleza. Saindo para a festa. Mas teve gente que não saiu. Quem não saiu? Os que viajaram ontem. Então tem a galera aqui. Sair para a festa, vamos botar ir para a festa. Certo? Pode ser assim? Pode, né? Vai estar no mesmo a leitura. Ir para a festa, sair para a festa. E a galera que viajou é a galera que não foi para a festa. É o não ir para a festa. Você pode também botar como a galera que viajou, a galera que não viajou. Né? Mas enfim, o que é que está em jogo aqui? Entre o ir para a festa e o não ir para a festa. Você tem aqui, com exceto, a amostragem de uma relação de oposição. Né? Uma relação de uma ressalva. Vou fazer uma ressalva aqui da galera que viajou, galera que não viajou, galera que foi para a festa, galera que não foi para a festa. Então aí qual é o conector que serve para estabelecer relações de mostragem de oposição entre os eventos, ou de uma contra-argumentação, ou ressalva, sei lá o quê? É o tal do conector concessivo, em que mostra uma coisa acontecendo quando a princípio não deveria acontecer. Aqui, a princípio, os caras então não deveriam ter ido para a festa, mas foram, quer dizer, não deveriam ter viajado, mas viajaram, então não foram para a festa. Então aqui, só para lembrarmos, esse camarada está lá na listagem dos conectores do caso 7, tá? Quer ver? Olha só, conectores do caso 7, você encontra lá o exceto, lá no finalzinho, eu acho, Conectores concessivos, cadê? Não, tá no finalzinho, tá aqui, ó. Terceira linha, você tem o por pior que, se bem que, mal grado, a exceção de, tá lá o exceto, O a exceção de, o exceptualmente, são todos parentes. Vem da palavra exceção, É ficar de fora, Significam ficar de fora. Tá claro isso? Tá? Então, 59 era essa paradinha aí que a gente tinha que ver. Partiu 60. Frase 60 diz: pesquisadores fazem descobertas novas apesar de os assuntos serem velhos. Bom, primeira frase é: pesquisadores fazem descobertas novas, já estamos marcando aqui. Segunda começa com apesar de, aí vem lá os assuntos serem velhos. O conector, vamos marcar logo, é o apesar de.
O apesar de, ele demarca e garante qual relação de leitura entre as frases. Dá uma lidinha aqui para você enxergar a parada. Olha só. Aqui você tem descobertas novas. Você tem aqui descobertas novas. Vou nem botar o descobertas, só o novas aqui, já interessa. Paradas novas a partir de assuntos velhos. Então ele está aqui fazendo a amostragem de uma relação de um princípio de oposição. De uma mostragem de uma ressalva. A descoberta é nova, mas o assunto é velho. É isso que está dizendo. Isso é mostrar um pormenor na parada. A novidade não é tão novidade assim. Tá claro isso? E aí qual é o conector mesmo que mexe com a ideia de oposição? A gente acabou de anotar em cima, cara. Não tem nem que perder tempo. Isso aí é conector do tipo concessivo. Tá claro isso? Para a ideia de concessão. E a gente já sabe. Então lá no caso 7, esse cara aí. Quer lembrar? Vamos lá lembrar. Custa nada lembrar mais uma vez. O apesar de está aqui no finalzinho. Apesar de ou apesar de quê? Tá? Certo? Foi? Então tá aí esse maluco. Bonitinho, como conector concessivo. O apesar de, assim como a gente viu aqui em cima, o exceto, são conectores para ideias de oposição, introduzir uma ressalva, um detalhezinho, um pormenor ali na regra. Beleza? Então tá aí, fechamos mais uma bateria de exercícios de conectores adverbiais. Valeu? Fui!